E aí, galera, tudo bem? Como vocês estão? Sussa? Eu queria começar, então, na real, falar um pouquinho de misturas, seria a aula 4. Como comentei, né, não tem no material de vocês, mas vamos tentar fechar a ideia de gás. O que eu pensei em fazer, né, é continuar aquela ideia de evolução histórica que eu comentei com vocês, que eu acho super importante, né, a gente não separar ciência e história. Então, vamos dar uma lembradinha. Processo isotérmico, Lei de Boyle, 1662. Aí depois a gente tem a Lei de Charles, né, 1787, e Gay-Lussac, 1802. Então, quando eu falo desses três processos, né, são os processos que vão trabalhar a transformação gasosa. Processo isotérmico, transformações que mantêm temperatura constante. Processo isobárico, pressão constante. Processo isocórico, volume constante. Lembra que o isocórico é sinônimo de isovolumétrico e isométrico, né? Aí eu comentei o seguinte, que a gente poderia ter aquela lei geral, que era o PV tipo Votó, e através dela a gente podia deduzir essas outras equações aqui, tá? Então, eu tenho o PV tipo Votó, que teria o T aqui embaixo. Então, por que sumiu o T? Porque é um processo isotérmico, não faz sentido utilizar o T. Quando eu tenho um processo isobárico, teria o P aqui, né? Mas ele desaparece porque é um processo que a pressão é constante, é a mesma dos dois lados. E a mesma coisa se eu pensar no isocórico, né? Não aparece, não aparece o. Eita, escrevi errado, né? Não era para ser V aqui, era P, tá? Não apareceria o V aqui porque seria volume constante. Eu dei a aula semana passada, no meu slide eu não tinha reparado. Desculpa. Mas enfim. E outra que a gente viu semana passada era a lei de Avogadro e a equação de estados, né? A lei de Avogadro era mais um conceito, né? Não sei se vocês lembram. Que a lei de Avogadro, ele propunha o seguinte, que eu tinha um gás, né? Esse gás poderia ter vários tipos de gás, mas se eu tivesse a mesma quantidade de partículas e nas mesmas condições, quando eu falo condições é temperatura e pressão, esse recipiente vai ter o mesmo volume, esse gás vai ter o mesmo volume. E aí a gente comentou também que era a última equação, que é a equação de estados, que é a do Clapeyron, tá? Então, para ele conseguir chegar nessa equação, ele combina as leis de Charles e de Boyle. E a equação era a PV-NRT. Comentei outra coisa muito importante, que no fim das contas era para guardar duas equações, que é a do PV-NRT e a do PV-Tipo-Votó. Porque se você lembrar do PV-Tipo-Votó, você consegue chegar nessas três, beleza? Do Avogadro, só precisa lembrar da ideia. O lance da ideia é o seguinte: se eu tiver a mesma quantidade de partículas nas mesmas condições de pressão e temperatura, independente do gás, ele vai ter o mesmo volume. Sussa? Qualquer dúvida, vai mandando no chat aí que tá aberto, eu consigo responder vocês na hora. Beleza? Aí da lei de estados, né? Eu comentei um pouquinho o que significava cada coisa. Então, só para a gente lembrar, P de pressão, pode ter duas unidades, né? Atmosfera, milímetro de mercúrio, pode ser Pascal, tem várias unidades, bar, volume em litros, mas também várias unidades, a gente precisa fazer as conversões. O N é número de mol, Mzinho sobre Mzão. Mzinho é a massa que a gente pesa na balança, o Mzão é a massa molar. O que a gente precisa sempre usar como unidade específica a temperatura, né, que vai ser sempre em Kelvin. Eu tô falando isso, tipo, desde o começo, tá? Não é, pelo amor de Deus. Temperatura sempre em Kelvin e a constante dos gases, né, que foi o que a gente deduziu semana passada e a gente pegou. Eu falei que os exercícios, na maioria das vezes, dão as constantes, mas eu sugiro, assim, de coração, para você lembrar pelo menos dessa, que é 0,082. Por quê? Vai que, né, dá um ruim aí, ninguém coloca e você precisa ter a constante, tá? Então, lembra dessa, porque as unidades são as mais usuais, que é atmosfera, litro, Kelvin e mol, beleza? Outra coisa que eu comentei semana passada é que o exercício pode te dar várias unidades, né? Tipo de pressão ou de volume e tal. Como que eu vou saber se eu vou precisar converter? Eu vou olhar a constante, vou analisar as unidades da constante. Então, se o exercício foi lá e me deu 62,3, que é essa constante aqui. A minha pressão, eu vou ter que converter ela para milímetros de mercúrio. Então, o exercício pode me dar essa constante e pode me dar uma pressão em atmosfera. Eu preciso converter, beleza? Então, quem vai definir as unidades que eu vou usar no PVNRT é a constante dos gases, tá? Não sei se ficou claro semana passada. E a única coisa que tem uma unidade específica é a temperatura, que sempre vai ser em Kelvin, beleza? Comentaram comigo também, perguntaram, né? Como eu faço para descobrir o número de mols sem utilizar a fórmula? Eu dei a dica de usar a fórmula, mas vocês vão aprender, ou se não aprenderam ainda, por regra de três, tá? É,
Ana, não entendi a pergunta. O que que é dentro da lei do Avogadro? Ah, beleza. Eu vou comentar de novo sobre as medidas. Seguinte, ó. Quando eu olho a constante dos gases, eu tenho vários tipos de constantes. Sim, por que eu tenho vários tipos de constantes? Porque eu posso mudar as unidades da constante. Aí eu comentei o seguinte: o exercício pode me dar uma constante x, sei lá, nem sei. Pode me dar qualquer tipo de constante, com um valor específico aqui e umas unidades estranhas. Me dá umas unidades estranhas. O que que eu vou fazer? Eu vou converter todos os meus parâmetros, tipo pressão e volume, para as unidades que são igual a da constante que o exercício me deu. Então, as conversões que eu vou fazer dentro dos exercícios depende da constante que ele me dá, para a gente não errar, tá ligado? Então, você nunca vai converter constante, você vai converter a pressão, o volume, entendeu? Não sei se eu respondi. Beleza. Ó, Ana, o PVNRT é o seguinte, a lei do Avogadro é uma coisa, o PVNRT é outra. Então, ó, tem uma distância, tipo, considerável de tempo, né? A lei do Avogadro, eu vou comentar depois no outro slide, na verdade era tipo uma hipótese, né? Mas depois comprovou. Posso continuar? Não sei se eu respondi a Maria, para eu poder responder a Ana. Sussa, posso ir, Maria? Qualquer coisa você comenta aí que eu volto. Tanto faz, Maria, eu converter para ATM ou milímetros de mercúrio. O que eu acho que você não está pegando é como que eu vou saber se eu vou converter para ATM ou milímetros de mercúrio? Depende da minha constante. Se ele me der 62,3, eu vou ter que converter para milímetros de mercúrio. Se ele me der 0,082, preciso colocar para atmosfera, senão dá errado, tá? Precisa meio que cortar as unidades, tudo bem? Então, quem vai definir as unidades que eu vou usar são as constantes. Mas aí qualquer coisa eu coloco exercício sexta-feira com constâncias diferentes, e aí a gente brinca de converter as coisas, tá? Beleza? Bora lá? Ó, a ideia do Avogadro, que eu comentei, que a Ana perguntou, é o seguinte: é só uma hipótese, quando eu falo que é filosófica, era por conta disso, né? Tinha uma parte experimental, ele fez uma parte experimental, mas o que ele idealizou na época era o seguinte, que independente do tipo de gás que eu tenho, tipo neônio, nitrogênio, ou vapor d'água, ou amônia, e se eu parar para pensar, a quantidade de partículas aqui é diferente em relação à quantidade de átomos, né? Não de moléculas. Então, se eu tiver a mesma quantidade de moléculas, né? Quantidade de moléculas, todo mundo concorda que a quantidade de moléculas e quantidade de átomos é diferente, ó? Beleza? Quantidade de átomos é uma coisa, quantidade de moléculas é outra. Então, o que ele propôs? Se eu tiver a mesma quantidade de moléculas de gás aqui dentro, das mesmas condições de pressão e temperatura, vamos pensar na CNTP. Qual que vai ser o volume desse gás? Não sei qual que vai ser o volume. Só sei que vai ser igual. Só sei que vai ser igual. Isso que ele propôs. Aí a gente conversou um pouquinho e falou sobre o volume molar. Então agora a gente sabe, se eu colocar 1 mol de qualquer gás aqui dentro, né? Nas condições, na CNTP, que é condições normais de pressão e temperatura, quais são essas condições? Zero, zero, 0 graus Celsius, né? Que seria 273 Kelvin e uma atmosfera, beleza? E se eu fizer as medidas de volume nesse caso, vai dar 22,4 litros. Sus? Tudo bem? Então, isso que foi a ideia do Avogadro. O Clapeyron veio depois, só que ele utiliza essa preposição do Avogadro, que é a ideia do volume molar, para ele conseguir pensar na fórmula dele, que é o PVNRT. Tanto que o N seria o número de mols. Então, ó, quando o Clapeyron vai pensar na fórmula dele, do PVNRT, aparece o N aqui, porque o Avogadro veio antes. E o volume depende da quantidade de mols, sacou? Então, agora, o número de partículas é um outro parâmetro para a gente conseguir caracterizar o gás. Então, ó, o que a gente tem de parâmetro? Quando a gente falou de transformação, a gente falou de pressão, volume e temperatura, né? Aí eu falei assim, ó, quando a gente estiver falando de transformação gasosa, que são essas três, eu não vou mexer na massa do gás, eu não vou mexer na quantidade de partículas, beleza? Não mexo na quantidade de partículas. Só que, a partir desses dois caras, a gente vai começar a brincar com a quantidade de partículas, porque agora é relevante na forma, sacou? Tudo bem? Foi? Qualquer dúvida, dá um toque aí que eu volto e explico de novo. Sussa não, beleza? Ó, então, o que eu pensei em fazer, né? A gente falou, então, de transformação, a gente falou transformações gasosas, né? A gente falou da teoria cinética e a gente falou da equação de estados. Eu coloquei alguns exercícios para a gente bater o olho
e tentar ver de qual parte da matéria eu estou falando e ver se a gente consegue resolver. Ó, porque eu percebi que era uma dúvida de vocês, tal, o que que eu uso, que fórmula que eu uso. Então, pensando em fórmula, a gente tem PVT Pogotó e PVNRT. Beleza. Apareceu o R aqui, ó. Se apareceu o R, eu tenho que usar PVNRT, beleza? Tudo bem? Qual que foi o R que ele me deu? 0,082, onde eu tenho a pressão em atmosfera e o volume em litros. Se tivesse uma pressão diferente aqui, eu teria que converter ela para atmosferas, sacou? Então, ó, vou ler para vocês. Magnésio metálico reage com ácido clorídrico. Essa reação a gente vai ver mais para frente, mas é uma reação que libera hidrogênio, tá? Aí eu liberei 8,2 litros de hidrogênio a essa temperatura, 27. Lembra que a temperatura é sempre em Kelvin. Vou lá, converto, tá? E eu tive essa pressão. Ele quer saber quantos mols de nitrogênio. Então, ó, PVNRT, troca na fórmula 1,5, que é a pressão que ele me deu, 8,2, que é o volume constante ele me deu. Por que apareceu 300? Porque eu pego 27 e somo 273. Já era, o resto é matemática, 0,5. Sus? Qualquer dúvida, coloca para mim, que eu volto no exercício. Oi, pode falar, tô lendo aqui. É a Ana, né, que tá falando. Por que 27? O exercício falou para mim que a temperatura é 27, tá? Ó, o exercício me deu uma temperatura. Falou, ó, esse gás está a 27 graus Celsius. E eu não posso usar a temperatura em graus Celsius, eu tenho que passar para Kelvin, beleza? Então você vai ter que converter sempre a temperatura para Kelvin, tá? Qualquer coisa, me dá um toque que eu comento de novo. Sus? Dá uma olhada nos próximos aí. O seguinte, ele me dá certa massa gasosa, ele fala que ela sofre uma transformação física. Aí ele fala, ó, essa transformação física pode ser representada por esse gráfico. Aí ele quer saber qual transformação que é. E eu queria que vocês pensassem aí 2 segundos em relação à transformação. Qual transformação pode ser? Ana, não tem mais coisas que você tem que converter sempre, sem ser a temperatura. A temperatura sempre precisa estar em Kelvin, tá? Quando eu for precisar converter a pressão e o volume, depende da minha constante. Então, vai depender do exercício, isso é relativo. Agora, a temperatura sempre em Kelvin. Não sei se eu respondi. Ó, falando para mim isotérmica, isobárica, beleza. Ó, isso, como que eu faço, né? Não sei se vocês lembram do macetinho que eu dei. Falei o seguinte: se aparecer aquela curva que é toda zoadinha, torta, caindo para baixo, que é um decaimento exponencial, vai ser uma isoterma. Se é uma isoterma, é transformação isotérmica, beleza? É a única diferentona. Mas quando aparecer umas retas assim muito loucas, o que que a gente faz? Veja, eu tenho volume e tenho temperatura. Corta essas grandezas, né? Se eu já usei o volume e a temperatura, isso só é a pressão. Então, essa linha é referente à pressão. Então, é uma transformação isobárica. Comentaram para mim aí que não sabiam o nome, né? Então, ó, eu tenho a isotérmica e a isovolumétrica. A isobárica só pode ser de pressão. E é bárica porque é de bar, que é unidade de pressão também. Então, ó, anota aí para mim a B, tá? Sussa? Então, isobárica. Vamos continuar, tá, galera? Que tem bastante coisa hoje. Então, ó, ele me dá. Fala que o petróleo é hidrocarboneto, vocês vão ver isso com o Henrique, né? E ele me dá 10 gramas do petróleo, nananã, conta que o volume é 4,7, a temperatura 27, a pressão, nananã. Ele quer saber a massa molar desse cara. Então, essa aí é bem legal. Ó, veja, se ele me dá uma constante, é PBNRT, né? Aí eu vou lá, substituir uma fórmula. Dá uma olhada para mim, ó, que no lugar do N, eu coloquei Mzinho sobre Mzão. Me dá um toque e vê se vocês entendem por que eu fiz isso. Substitui os valores de pressão, de volume, né? 0,9 e 4,7. A massa que ele me deu, 10 gramas. Está na apostila? Não, não está na apostila. E eu vou colocar o slide para vocês hoje, tá? Mas não está na apostila, não. A massa que ele me deu do hidrocarboneto é 10 gramas. A constante ele me dá. A temperatura de novo, ó. Eu peguei o 27 e somei 273, beleza? Isso, muito bom. Maria, ó, o Mzinho sobre o Mzão seria o N. O que que eu posso fazer? Eu indiquei para vocês o seguinte, aí vai de pessoa para pessoa. Eu, no começo, né, eu
achava o M sozinho aqui, sem trocar o Mzinho, que é o 10 gramas, acharia o N e depois colocaria o N aqui fora. Ó. N é igual a Mzinho sobre Mzão. Aí vai de pessoa para pessoa. A resolução que eu peguei, ele coloca dentro do exercício. Aí cada um escolhe um jeito de fazer. Só que aqui você coloca aqui dentro, é rapidão também, né? É tranquilo de ver. Então, ó, ficou 10 aqui no lugar, que é a massa que eu pesei na balança, lembra disso? Aí eu vou descobrir a massa molar. Como eu faço? Pego 10, multiplico por 0,082, multiplico por 300, vai dar 246, beleza? O M eu passo para cá, subo, né? O 0,9 faço vezes 4,7 e passo esse valor dividindo. Fica 4,23 dividindo, né? Quando eu resolvo essa conta, eu chego no valor de massa molar de 58, beleza? Foi? A ideia é desse? Então, ó, como eu faço para identificar? Se aparecer uma constante, PV-NRT, né? Outra coisa que eu comentei, por que não pode ser PV tipo Votó? Em nenhum momento ele falou que é uma transformação. Então, quando é PV tipo Votó, ele fala assim, tá acontecendo alguma transformação. Tipo, no exercício anterior, ele falou, transformação física, né? Ou ele fala, eu tô no estado 1, vou para o estado 2. Então, ele dá, tipo, sinais do que fórmula eu preciso usar, beleza? É o seguinte, me dá 3 balões de substâncias diferentes, né? Hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Fala que todo mundo tem um volume de 10 ml. Eu vou ler já, só um segundo, de 10 ml. Aí ele fala o seguinte, ó. Considerando que os gases estão sob uma pressão de uma atmosfera e a mesma temperatura, assinar a alternativa com o número possível de moléculas de hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Galera, enquanto eu leio a questão da Júlia, pensa para mim qual alternativa pode ser em relação a essa pergunta. Galera, ó, pressão parcial tem a ver com o que eu vou falar hoje, né? Que é misturas. Então, aguenta um pouquinho que eu vou chegar, tá, Júlia? Pressão parcial a gente vai ver hoje. Demorou? Tanto que eu comentei que eu postei o simulado ou lista lá no Camada, que tipo abrangia tudo, né? Então tinha coisa que vocês não tinham visto. Mas eu vou comentar hoje, tá? Rapidinho. Então, ó, não sei se vocês conseguiram bater o olho. O seguinte, se eu olhar aqui, né, tem como saber exatamente a quantidade de partículas que eu tenho? Não, não tem como, por quê? Ele não me fala qual que é a temperatura, mas qual que é a ideia que eu tenho que ter? Como os gases estão com o mesmo volume, todo mundo está com 10 ml, e tá todo mundo na mesma pressão e na mesma temperatura, eu tenho que ter na minha cabeça que eu não sei a quantidade de partículas, mas necessariamente elas precisam ser iguais, né? Então a quantidade de moléculas que eu tenho aqui necessariamente precisa ser a mesma quantidade de moléculas aqui e a mesma aqui. Eu sei qual que é esse valor? Não, só sei que precisa ser igual. Então eu vou olhar a alternativa e vou ver aonde eu vou ter os valores iguais. E a única que tem todo mundo igual é a C, tá? Então seria a C. Beleza, galera? Todo mundo entendeu isso? Então, tipo, qual que é o conceito do Avogadro? Que me perguntaram, né? O conceito do Avogadro, a lei do Avogadro, é esse exercício. Basicamente, esse exercício. Ele me dá vários volumes, né? Me dá uma pressão, me dá uma temperatura. Tem como saber a quantidade de partículas? Não. Ele só falou, precisa ser igual. Massa? E outra coisa, o 6, 10 a 23, que eu comentei na aula passada, é o número do Avogadro, mas não foi ele que determinou. Ó, esse exercício teria que considerar a massa de cada uma? Se ele pedisse a massa de cada. Assim, por exemplo, isso é muito boa essa pergunta, eu curti muito. Ó, então eu tenho 3 bexigas, né? O que o advogado fala? Cada bexiga, como ela tem o mesmo volume, tem a mesma quantidade de partículas. Agora, se eu fosse pesar essas bexigas na balança, elas teriam a mesma massa? Não, não teriam a mesma massa. Por quê? Cada molécula que eu tenho ali, tipo, por exemplo, o hidrogênio tem massa molar 2. Então, se eu pesar a bexiga de hidrogênio, ela é mais leve, tanto que, tipo, se eu encher uma bexiga de hidrogênio, ela flutua, né? Por conta de ela ser mais leve que o próprio ar atmosférico, ela é menos densa. Agora, se eu pesasse a de nitrogênio, a de oxigênio seria a mais pesada, sacou? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Então, ó, a quantidade de partículas que eu tenho dentro dela é igual, mas a massa é completamente diferente da bexiga, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. A massa que eu peso na balança. Massa? Sussa? Então, eu vou passar. Demorou? Então, a ideia do Avogadro é a quantidade de partículas. Ó, bate o olho nesse exercício, repara. Comentei semana passada o seguinte: se ele me der muitas unidades, tipo 57 litros, aí ele me deu ó, 27 graus Celsius, 127,
uma atmosfera, duas atmosferas. Mano, bate o olho nisso e vê que é transformação. Se ele está me dando várias unidades, só pode ser transformação. Ele não quer saber o estado do gás. Se ele quiser saber o estado, ele ia dar algumas unidades, sacou? Então, se ele me deu muita coisa, só pode ser transformação. Agora, vamos ler o exercício e vamos ver qual transformação que é. Ó, ele me deu. Suponha que eu tenho 57 litros de um gás ideal a 27 graus Celsius a uma atmosfera, né? Ele está sendo aquecido e comprimido. Então, ó, é uma transformação que eu estou fazendo várias coisas. Então, é uma transformação geral. Então, tem que ser PVT Povotó, né? Beleza? Então, ó, PVT Povotó e ele está me pedindo volume, né? Então, PVT Povotó, ele me dá a pressão, que é uma atmosfera no começo, e me dá 2 no final. Eu começo com 57 litros, quero descobrir com quanto termino, 300, né? E 400. Por que 300? Porque você vai pegar o 57 somar 273. Você vai pegar o 127 somar 273, aí me dá o valor de 400. Sussa, galera. Aí vai lá, resolve a conta, passa esse 400 multiplicando aqui, né? Corta zero com o 300. Então fica 4 vezes 57. Você divide esse valor por 3 e depois divide de novo por 2. Você vai chegar num rolê próximo de 38. Demorou? Qualquer coisa, treina aí a parte de mate. E outra coisa que eu comentei, tenta não ir metendo louco, tá? Tenta fazer por fração, que vai dar para simplificar. Na maioria das vezes dá para simplificar. Ó, dá uma olhada nesse. Esse, se eu não me engano, eu comentei com vocês em algum momento da vida. Acho que eu coloquei em alguma aula. Ó, um balão de propaganda, cheio de gás, ocupa um volume de 250 litros. Aí, ele subiu até uma altitude de 3.000 metros. Então, antes ele estava no nível do mar, ele subiu, né? E aí, o que vocês acham que vai acontecer com um balão? Dá um feedback aí, pensa um pouco. Então, o balão no nível do mar tinha 250 litros, né? E aí eu soltei esse balão, ele subiu uma altitude de 3.000. Ele quer saber o que acontece com o volume. Então, ó, com certeza o volume do balão vai ficar maior. E aí hoje eu vou comentar isso de uma maneira mais devagar, vocês vão conseguir entender. Mas com certeza o volume do balão vai ficar maior. Por quê? A pressão externa aumenta com a altitude. Opa, perdão, essa aqui. Maior, pois a pressão externa diminui com a altitude. Então, toda vez que eu estiver subindo, a pressão externa vai diminuir com a altitude. Então, isso tem a ver com a quantidade de gás que eu tenho. Então, lembra que eu falei o seguinte, ó, quando eu estou no nível do mar, né, aqui no nível do mar, eu tenho uma coluna muito grande de ar em cima de mim, então eu tenho uma pressão muito grande. Quando eu vou subindo, a quantidade de ar que eu tenho em cima de mim diminui, então a pressão também diminui. Então, ó, pense o seguinte, que a pressão atmosférica, ela está relacionada com a quantidade de ar que eu tenho na minha cabeça. Então, se eu estou no nível do mar, estou lá embaixo, né? Então, eu tenho uma grande quantidade de ar. Então, a pressão atmosférica é baixa. Quando eu subo uma montanha, por que a pressão atmosférica lá é baixa? Porque eu tenho pouco ar em cima de mim. Beleza, galera? Eu não entendi, Maria Albino. Eu já te respondo. Em relação a qual exercício? O das bexigas? Então, ó, esse aqui seria a B, tá? Maria, depois não toque aí qual exercício que é. Se for o das bexigas, eu volto depois. Aí eu já volto. Beleza? Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, tá? Por quê? Se eu estou numa altitude maior, a quantidade de ar que eu vou ter em cima de mim é menor, sacou? E a pressão diminui porque o peso que esse ar está fazendo é menor, tá, galera? Então tem a ver com o peso que o ar faz em cima de mim. Ah, tá. Então, tenta imaginar o seguinte, ó. Se eu tô no nível do mar, eu tô com a bexiga aqui, né? Eu tô com a bexiga aqui e tenta imaginar as partículas se movendo. Vocês estão me enxergando? Vocês estão me enxergando? Não toque, por favor. Sim? Ah, fechou. Ó, então eu tô... Imagina, né? O formato aqui da minha mão, tem a bexiga e as partículas estão se movendo. Qual que é a ideia da pressão interna, né? A pressão interna tá tentando empurrar a minha mão. Tipo, o gás não quer ficar preso aqui. Ele quer inflar, né? Mas por que ele não fica maior? Porque a pressão externa, que é o peso do ar, faz ele diminuir. Então fica uma briga dele diminuir e aumentar, né? Só que aí chega um momento que fica em equilíbrio isso. Aí a bexiga fica no tamanho que ela fica. Porque a pressão interna se igualou com a pressão externa, sacou?
Então, a bexiga fica no tamanho que ela está, porque a pressão interna, que é as partículas tentando empurrar minha mão, se igualam com a força do ar tentando comprimir. Então, fica essa treta aí, tá? Só que chega um momento que iguala, beleza? Então, ficou igual, a bexiga ficou nesse tamanho, tá? Aí a bexiga, tipo, começou, eu peguei essa bexiga e levei ela pro topo da montanha. Pro topo da montanha, tá? Tá aqui em cima agora a bexiga. O que vai acontecer com ela? A, as partículas que estão aqui dentro estão com a mesma velocidade que elas estavam lá embaixo. Então, a força que ela está empurrando é a mesma que ela estava lá embaixo. Só que a força de volta, que é a da pressão atmosférica, diminuiu. Então, o que vai acontecer? A bexiga consegue expandir um pouco. Pegou a ideia? Por quê? Quando ela tenta expandir, a massa de ar é menor. Então, não consegue comprimir a bexiga, sacou? Então, fica essa treta de comprime e expande, né? Então, quando eu estou no topo da montanha, eu consigo expandir de uma maneira mais fácil, porque a massa de ar em cima da bexiga é menor, então a força que a pressão atmosférica também faz é menor, beleza? Mas quem tiver com dúvida, eu posso explicar no finalzinho aí, beleza? Foi? Qualquer coisa no finalzinho da aula, eu coloco um outro slide, aí a gente troca ideia. Mas a ideia de pressão atmosférica é isso, tá? Em relação com a massa de ar. Preciso continuar, galera, senão não vai dar tempo de fazer o que eu planejei. Sus? Ó, fala que é uma transformação isotérmica, fala que eu estou comprimindo gás, beleza. Aí, veja, a pergunta. O que acontece com a densidade e a energia cinética, né? Então, ó, eu falei o seguinte para vocês. Se eu estiver falando de temperatura, temperatura é uma escala, né, de agitação térmica, e essa escala eu consigo determinar a energia cinética, né? E a partir da energia cinética eu determino a velocidade. Então, tipo, tá tudo amarrado. Se ele falou que fez uma transformação isotérmica, você não mexe na temperatura. Se você não mexe na temperatura, você não mexe na energia cinética. Então, se você não mexe na energia cinética, você não mexe na velocidade. Então, você não mexe em nada. Então, a energia cinética precisa ser constante, tá? E outra coisa, tem que imaginar o lance da densidade, que eu vou comentar hoje. O que é densidade, né? Densidade tem a ver com massa e volume. Mas, ó, imagina assim, é a neblina, né? Imagina uma neblina espessa. Tipo, é difícil de enxergar na pista. Tô dirigindo lá e tá muito ruim de enxergar. Ela tá, tipo, tá muito branca. Por que ela tá desse jeito, né? Porque a densidade ali é alta. Então, eu peguei uma grande quantidade de gás e coloquei num espaço pequeno. Então, tipo, fica meio esbranquiçado. Agora, se eu pego essa mesma quantidade de gás e espalho num volume maior, é mais fácil de enxergar. Então, ela fica menos densa. Então, a densidade, quando eu diminuo o volume, aumenta, sacou? Então, ó, ele pegou e foi uma transformação que diminuiu o volume, porque ele comprimiu. Então, ficou mais denso, ficou mais espesso, ficou ruim de enxergar, tá? Então, a alternativa faz sentido aí, é maior e igual, é aí. Se tiver dúvida, dá um toque. Esse é o seguinte, transformação também, ó, PV tipo Votó, pressão constante, você tira o P, troca na fórmula, gracinha, fofinha, resolve a conta. Repara que me deu volume em ml, né, e temperatura em graus Celsius. O volume, ele transformou, tá vendo? Para litros. Precisava fazer isso? Não, não precisava. Se eu quisesse colocar em ml aqui, ó, beleza, ia de boa, ia ficar em ml. Só que a minha resposta, quando eu chegasse na resolução, ela daria 31 direto, tudo bem? Só que a temperatura, eu não posso ter essa opção de, vou deixar em graus Celsius. Se você deixar em graus Celsius, você vai rodar, tá ligado? Então, a temperatura você tem que transformar, beleza? Então, quando eu falo em opção, é o seguinte, você pode escolher deixar o volume em ml, só que quando eu terminar a minha conta, o volume que eu estou achando também vai estar em ml. Não vai virar litro do nada, você vai ter que converter. Por quê? Eu posso ter uma questão que é de alternativa e as alternativas estarem todas em litros. Só que se eu trocar aqui sem fazer a conversão, a minha resposta não vai bater com a alternativa, você vai precisar mexer de qualquer jeito, tá? Então, toma cuidado com isso. Ó, esse exercício também de transformação, e aí lembra de pivot provotó e vamos ler. Ó, nesse exercício ele não me fala que é uma transformação isotérmica, mas ó que gracinha. Ele me dá 27 graus aqui, né? E depois fala que tá 27 graus também. Então, tipo, a temperatura não mudou. Então, velho, toma cuidado, porque às vezes a gente vai muito no automático, né? Pensa lá, pivot provotó e coloca a temperatura 27 dos dois lados, e aí multiplica por 27, depois divide por 27 e perde um tempo lascado nisso. Então, é uma transformação isotérmica. Então, toma cuidado com essas pegadinhas aí, que às vezes a gente perde tempo na matemática e
e não enxerga essa sacada, beleza? Depois troca na fórmula, e é isso, fofinho, tá? Tranquilo nesse? Ó, isso. Isovolumétrica, isométrica, isocórica são a mesma coisa, tá, galera? Guarda isso no coração. Tem que estar manjando já, hein? Da dura. Beleza? Mas guarda isso. Ó, esse é o seguinte. Te deu CNTP, ó que massa. Te deu CNTP, te deu massas atômicas. Então, se começou a aparecer um monte de informação X assim, ó, é PVNRT, tá? Lembra que é PVNRT. Aí é o seguinte, ó, uma residência consumiu no ano 2000, né? Essa massa de gás, tá? 1,6 quilos, beleza? E aí, ele quer saber qual que é o volume desse gás. Eu sei que um mol de qualquer gás, né, tem esse volume de 22,4 litros. Então, um mol de qualquer gás tem um volume de 22,4 litros. Por que apareceu um 16 gramas aqui? Veja, qual que é o gás? O gás é metano, né? Então, metano é um carbono e 4 hidrogênios. Então, a massa molecular desse cara é 12 mais 4. Por que 4? Porque eu tenho 4 hidrogênios. Se eu somar isso, dá 16. Dá 16U. Mas aí eu quero a massa molar. Aí eu falei para vocês, semana passada, que a massa molecular e molar são numericamente iguais, né? Então, aí vira 16 gramas, beleza? Aí, tudo bem. Põe na regra de 3, fofinho. Aí o seguinte, a massa molar sempre é em gramas, quando eu calculo desse jeito que eu fiz agora de cabeça para vocês. Só que aí, na hora de fazer a regra de 3, eu preciso colocar em gramas também. Então, esse 1,6 quilos vira 1.600 gramas. Aí resolve a regra de 3 e acabou, tá? Então, toma cuidado que tudo que eu estiver fazendo na regra de 3, que me perguntaram isso, né? Se eu poderia usar a regra de 3, esse é um exemplo. Tem que estar em gramas, senão vai bater errado. Beleza? Ó, esse é fofão também. Repara que ele me dá volumes diferentes, né? E me dá massas diferentes. E ele quer saber quem que vai ser o terceiro recipiente, ó. Então, ó, veja, 3 recipientes de volumes fixos. Então, tem um volume fixo. Contém cada um uma substância pura no estado gasoso. Os gases estão armazenados nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então, os gases estão na mesma condição de temperatura e pressão, beleza? E isso é importante. Pode-se afirmar que o gás contido no recipiente 2 e a massa do gás do recipiente 3 são, respectivamente. Ó, o que eu posso pensar, galera? Que nesse cara eu tenho 5 litros, né? Você tem que bater o olho e tem que sacar isso. Se ele falou que é a mesma condição de pressão e temperatura, se esse cara aqui tem 5 litros, né? Esse aqui tem 10, esse tem 15. O que eu posso pensar em quantidade de partículas? Que aqui eu tenho o dobro da quantidade de partículas. Então, ó, por exemplo, se eu tenho X aqui eu teria 2x. Por que 2x? Porque o volume dobrou. Se aqui seria x, aqui seria 3x. Por que 3x? Porque eu tripliquei. De 5 fui para 15, né? Tripliquei. Sus? Ana, vamos. Eu não entendi. O meu celular tá meio quebrado. Aí é ruim de ler. Mas, tem outras fórmulas de calcular. Mas a gente vai vendo com o tempo, aí vocês vão escolhendo o jeito que vocês preferem fazer. Outra coisa, galera, eu tô dando dicas, né? Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, beleza? Então, pode ser por regra de 3, pode ser por fórmula. Só escolhe um jeito de ser mais tranquilo para vocês, beleza? Ó, então se liga. Seria x, aqui 2x, 3x, né? Em relação à quantidade de partículas. Bora passar? Dá uma olhada aqui, ó. No primeiro caso, eu tinha 16 gramas de oxigênio, não era? Ó, 16 gramas de oxigênio. A massa molar do oxigênio é 32. Aí eu venho e substituo na fórmula, né? Então ficaria 16 dividido por 32, né? Então eu sei, se eu fizer essa conta, eu tenho 0,5 mols de hidrogênio aqui dentro, ó. Beleza, descobri, 0,5. Quanto que eu vou ter aqui do lado? Em quantidade de partículas? O dobro. Se eu pensar que eu tenho o dobro, eu tenho 1 mol. Beleza. Se eu pensar que eu tenho o triplo aqui, eu teria 1,5 mol. Legal? Então é isso que a gente vai ter que pensar, ó. Tanto que ele comenta aqui depois, ó. 5 litros, 10, 15. Então eu vou dobrando, depois triplico, né? Faz sentido isso porque por conta da hipótese do Avogadro, beleza? Então, ó, veja. Sendo assim, o gás 2 pode ser o nitrogênio, né? E eu vou explicar daqui a pouco por quê. E no recipiente 3 só pode ser
uma massa de 1,5 vezes 16. Vamos pensar nisso. Ó, qual que seria a massa desse cara? Eu já comentei no exercício anterior que era 16, né? Por quê? Eu somo 12 com mais 4, 16. Então, volta. Lembra que, olha essa fórmula. Nzinho é Mzinho sobre Mzão. Para achar a massa, que é a massa que eu peso na balança, eu passo o M multiplicando. Então, fica o número de mols que eu encontrei, vezes 16, que é a massa molecular do CH4. O 32, galera, é o seguinte: o oxigênio pesa 16, só que eu tenho 2 oxigênios, por isso que dá 32. O exercício vai me dar esse 32, tá? Não sei se estava aqui. Não, mas o exercício te dá o 32. E se ele não aparecer no exercício, é porque eu peguei de vestibular e aí tem a tabela periódica, tá? Entendeu? Foi? Né? Vou passar, tá, galera? Isso, 2 vezes 16, 32. Show de bola, é isso mesmo. Ó, eu vou deixar alguns aqui, senão eu não vou conseguir dar o que eu vou falar hoje. Depois vocês dão uma olhadinha. Ó, então vamos começar só para vocês terem ideia do que eu vou estar falando hoje. Seguinte, eu vou estar falando de mistura gasosa, e aí a ideia principal é que quando eu estava falando sobre teoria cinética dos gases, eu falei o seguinte, que quando eu estou pensando nesse gás, uma molécula ou uma partícula não vai ser diferente da outra. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó, desses caras, né, onde eu tenho oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. A bolinha está diferente, a cor da bolinha é diferente. Mas na hora que eu misturar isso dentro de um recipiente maior, eu não vou saber olhar e falar, ó, esse aqui é o oxigênio, esse aqui é o nitrogênio, esse aqui é o hidrogênio. Quando eu faço o estudo do meu gás, eu considero todas as partículas iguais, beleza? Porque eu falei o seguinte, né, que o tamanho delas era irrelevante e tal, a gente discutiu isso lá no começo. Mas quando eu vou estudar o meu gás, isso é irrelevante, beleza? Aí, ó, outra coisa, essas partículas, né, eu falei que não tinham interações intermoleculares. E se elas nem têm interações intermoleculares, elas não vão reagir entre si. Por exemplo, ó, peguei oxigênio, né, e misturei tudo no mesmo lugar. Oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Oxigênio e hidrogênio, se eu fosse pensar, misturei os dois gases, né, era para formar água, entre aspas. Por que não forma água? Porque eles não reagem entre si, e para conseguir formar água, você precisa dar energia de ativação, tal. A gente vai ver mais para frente que eu vou dar essa parte de termoquímica. Então, uma coisa que tem que guardar no coração aí é que eu misturo todos esses gases e eles não estão reagindo, beleza? E outra coisa legal, que como que eu posso enxergar esse gás? Como a equação do Clapeyron, aonde eu vou ter uma pressão total, né? Agora, uma pressão total, um volume, que seria o volume do recipiente ainda. Vou considerar o número de mols de cada um. Então, agora eu tenho o número de mols total, beleza? Então, como eu faço para ter esse número de mols total? Eu descubro qual é o número de mols do oxigênio, depois eu descubro esse, depois descubro esse, somo e acho o número de mols total, beleza? A temperatura, eles podem estar em temperaturas diferentes, ó, tipo TA, TB e TC, beleza? Tá temperatura diferente. Só que quando eu juntar eles, vai chegar uma hora que eles vão ficar com a mesma temperatura, todas as partículas. Lembra que eu falei que eu consigo chegar numa temperatura média? Então, a lei zero da termodinâmica é o seguinte: quando eu tenho um corpo A e um corpo B, se eles estão com temperaturas diferentes, né, e eu coloco eles em contato, tem fluxo de calor. E esse fluxo de calor para até que as temperaturas fiquem iguais. Então é isso que vai estar rolando. Eu posso misturar esses caras com temperaturas diferentes, né? Mas quando eu misturar, vai chegar um momento que eu vou ter o equilíbrio térmico, então o T vai ser igual para todo mundo, né? Então o T vai ser igual para todo mundo, depois que eu misturar, e o volume vai ser igual para todo mundo, porque eu coloquei no mesmo recipiente. Sus? Qualquer dúvida dessa parte, não toque aí que eu vou. Beleza? Ó, então tem uma parte muito da hora, que é, eu misturei esse gás aqui no recipiente, né, ficou uma gracinha, misturei todo mundo. Beleza. Só que aí eu coloquei quantidades diferentes, né? Eu coloquei 3 verdinhas, 2 verdes um pouquinho mais escura e uma verdinha mais clara. Aí tem a ideia da pressão parcial, que me perguntaram. O que seria a bendita pressão parcial? Então, imagina, tô aqui no meu quarto, tal, eu tenho ar que eu tô respirando, né? Tem vários tipos de gases. Só que eu sei que a pressão de todos esses gases, a pressão total, é uma atmosfera. Mas você concorda que tem vários gases aqui, tipo nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, né, que eu tô falando. Então tem uma mistura de gases. Tenta pensar o seguinte,
quem eu tenho em mais quantidade? Qual tipo de gás eu tenho em mais quantidade? O nitrogênio, o oxigênio ou o gás carbônico? Tipo assim, se eu for pensar no ar atmosférico, né, eu tenho, sei lá, 70% de nitrogênio. É muito nitrogênio. Então, a maior parte da pressão é referente à quantidade de partículas do nitrogênio. Então, se você pensar no meu gás, gracinha, que eu montei aqui, ó, e fosse medir uma pressão, medir a pressão nele, a maior parte da pressão seria referente a qual tipo de molécula? A verdinha mais escura, porque eu tenho mais molécula dela, beleza? A verdinha mais intermediária aqui seria a segunda, né? E a verdinha mais clara ia contribuir com uma porcentagem pequena. O que seria essa porcentagem? Ó, se liga. Eu coloquei o seguinte, a minha molécula ficou batendo aí, né? O número de colisões que ela dá aqui na parede, a verdinha mais clara, é pequeno com o número de colisões que a verde mais escura vai dar, porque eu tenho mais verde escura. Então, a pressão parcial da verde mais escura é maior do que a pressão parcial da verde mais clarinha. Beleza? Tudo bem? Aí, esse cara genial, que eu acho que é um dos mais fodas assim, da química, é o Dalton, e ele propõe uma brisa muito da hora, que ele fala o seguinte, né? Que a pressão total do meu sistema é a soma das pressões parciais. Então, ó, a pressão total é a soma das pressões parciais. Então, volta de novo no exemplo que eu dei. Se eu tenho nitrogênio e oxigênio, tá? A pressão que eu estou respirando aqui é uma atmosfera, né? Quanto que vai ser de pressão parcial para o nitrogênio? Se eu falei que eu tinha 70% de nitrogênio, 70% da pressão total é do nitrogênio. Então, ó, se é 1, né? Se é 1 a pressão atmosférica, quanto vai ser do nitrogênio? 0,7, beleza? 0,7. Então, ó, imagina, se eu tenho o número 1 aqui, né? Tenho 0,7 do nitrogênio. Quanto que pode ser do oxigênio? O restante, né, para dar 1. Então, seria 1 menos 0,7. Então, a pressão do oxigênio seria 0,3. Fiz de cabeça, mas eu vou comentar devagarzinho, a gente vai ver como a gente calcula. Beleza? Tudo bem? Por que 0,7? Porque é 70%, tá? Então, aí a gente vai ver como faz certinho. Ó, então eu posso ter essa interpretação da pressão parcial de Dalton, onde a pressão total de uma mistura é a soma das pressões parciais, ou que a pressão parcial de cada componente de uma mistura gasosa é proporcional à quantidade de matéria desse componente na mistura. Então, quanto mais componente, maior é a pressão parcial. Massa? Então, ó, guarda só a ideia primeiro. A parte matemática a gente vai ver daqui a pouco. Tudo bem? Foi a ideia de pressão parcial? Não toque, qualquer coisa eu vou. Beleza? Então, pressão parcial é... Outra coisa também que é bem legal, se a gente pensar em pressão parcial. É como se o gás estivesse sozinho dentro da mistura, né? Por isso que eu fiz a animação, até esqueci de comentar. É como se eu estivesse só medindo a molécula verdinha clara. Então, imagina, tem esse recipiente aqui, quadradinho, né? Tem a pressão total. Quero saber a pressão parcial da verdinha mais clara. Eu esqueço as outras e imagino que só a verdinha clara está se mexendo. Então, a pressão que eu estou medindo nela é como se ela estivesse sozinha. Sacou a ideia? Tanto que eu posso considerar isso porque uma molécula não enxerga a outra, né? Então, é como se elas não interagissem, interação intermolecular. Uma não atrapalha a outra. Tem colisão lá que a gente comentou, mas é como se uma não atrapalhasse a outra. Beleza, galera? Foi? Ideia de pressão parcial? Foi? Depois dá um toque. Beleza. Fui lá, né, misturei esses gases, como que eu vou calcular essa pressão parcial, né? Veja, a pressão do gás A seria a pressão parcial dele, né, vezes o volume do recipiente, a quantidade de mols dele, número de mols A, R, que é a constante, a temperatura. A pressão da mistura seria a pressão total, o volume do recipiente, que é igual para as duas, sendo que elas estão no mesmo lugar. O N total, que é a soma da contribuição de todas as partículas, o R e o T, né? O que eu vou fazer agora? Vai ter uma parte matemática. Eu vou dividir uma equação, vou dividir essa equação uma pela outra. Vou dividir a equação A pela equação da mistura. Então fica PA vezes V, né? PT sobre V. Vou fazer a divisão aqui bonitinho, né? Tem algumas coisas que eu posso cortar. Se liga, ó. O V eu posso cortar, o R e o T eu posso cortar e eu vou chegar numa relação muito massa. É essa relação aqui. Onde eu tenho pressão parcial dividido por pressão total é igual a número de mols e número total. Aí, quando eu chego nessa relação, eu vou definir um termo novo com vocês, que é a fração molar. A gente já vai ver o que que é. Fração molar, beleza. Então, ó, eu tenho essa relação de pressão parcial dividido por pressão total.
Fração molar seria número de mols de A por número de mols total. Quiser anotar isso em algum lugar, tá? Fração molar, que é o XA, seria número de mols de A por número de mols total. Peguei esse PT, tá vendo? E passei multiplicando aqui, ó, o XA. Então, eu chego na fórmula de pressão parcial, beleza? A fórmula de pressão parcial é isso. Pressão parcial é igual a fração molar de A vezes a pressão total. Aí, volto no exemplo que eu dei. Deixa eu ver se é o próximo slide. Ó, o exemplo que eu dei, eu falei o seguinte: se eu tiver 70% de nitrogênio, eu peguei, né, 1 e fiz vezes 0,7. Quem seria o 0,7? O 0,7 seria a minha fração molar. Então, você pode pensar em fração molar como se fosse porcentagem. Então, fração molar é uma ideia de quantidade. Vai me dar uma porcentagem, tá? Como eu defino XA? XA, você vai pegar o número de mols de A que eu tenho na mistura e vou dividir pelo número de mols total. Ó, tenta entender a ideia, pelo menos. Tipo, agora, a parte matemática a gente vai fazer devagarzinho. A ideia é porcentagem. Então, fração molar relaciona na sua cabeça com porcentagem. Então, por exemplo, ó, eu tenho 70% de nitrogênio na atmosfera, estou respirando. Qual que seria a fração molar? Ah, a fração molar está relacionada com a quantidade. Beleza? Tudo bem? Calma, gente. Tenta entender a ideia. Tenta entender a ideia. Depois a gente vê o que o exercício dá. Beleza? Se vocês não entenderem o conceito, a ideia não vai rolar. Pegou a ideia? A ideia é importante. A conta a gente vai ver daqui a pouco. Foi? A ideia? Fração molar é quantidade, tá? Como se fosse porcentagem. Demorou? Tenta entender a ideia que as contas a gente vai fazer daqui a pouco. Ó, como eu vou definir esse XA, né? Que me perguntaram agora aí. O XA, eu vou ter que saber o número de mols total, né? Eu vou ter que saber o número de mols de A. É a divisão de um pelo outro, que vai me dar a ideia de porcentagem, tá? Eu já vou fazer para vocês. Outra informação importante. A soma das frações molares tem que dar sempre 1. Por que a soma das frações molares tem que dar sempre 1? Porque é a ideia de porcentagem. Qual que é a ideia de porcentagem? É ter 100% de alguma coisa, não é? Então, imagina, se eu pego 1 e multiplico por 100, não vai me dar 100%? Eu não posso passar de 100%, eu não posso ter menos que 100%. Então, por exemplo, ó, falei para você que a minha fração molar do ar atmosférico é 0,7. Se é 0,7 de nitrogênio, quanto vai ser de oxigênio? Só pode ser 0,3. Por quê? Volta agora na ideia. Nitrogênio eu tenho 70%. Estou insistindo nessa ideia, né? Se eu tenho 70% de nitrogênio, o restante só vai ser de oxigênio, que é 30%. Sacou? Se eu pegar 70 e somar com 30, tem que dar 100%. Beleza? Essa é a ideia. Agora, se eu falo para você o seguinte: se eu tenho 80% de um, quanto vai ser do outro? 20. Porque a soma tem que dar 100, tá? E esse 100 está relacionado com a ideia de porcentagem, e esse 1 está relacionado com a ideia de fração. Beleza? Carol, não sei se eu te respondi, me dá um toque aí, senão eu não sei. Senão eu volto e explico de novo, sem problema. Só me dá um toque. Beleza? Aí eu coloquei um pouquinho do histórico do Dalton, mas depois vocês veem aí, tá? Eu acho ele incrível, então eu queria comentar um pouquinho da história de vida dele, mas não vai dar tempo. Mas ele é bem foda. Ele era professor de escola, velho. Não era cientista. Sim, ele era, né? Mas ele era professor tipo de ensino médio. Isso é muito louco. Mas enfim. Depois vocês me dão um toque para ver se entenderam. Ó, uma aplicação no dia a dia é para a gente ver essa. No mergulho, né? Como a gente faz para respirar. A quantidade de oxigênio e nitrogênio precisa ser controlada. Por quê? Na hora de respirar, eu não posso respirar só oxigênio. Então, se eu tiver aqueles recipientes que eu coloco o ar que eu estou respirando, né, no mergulho, não tem só oxigênio lá dentro, né? Porque quando a gente coloca só oxigênio, dá uma sensação ruim no organismo, né? Então você fica muito acelerado, tipo, dá uma olhada, a quantidade de oxigênio acelera os batimentos, tem umas paradas assim. E se tiver muito nitrogênio, você tem uma sensação de embriaguez. Então tem que ter esse controle, tá? E aí o que a gente faz? Misturamos hélio, né? Dentro desse recipiente, porque o hélio é um gás inerte. Então ele não vai ferrar tanto o seu organismo. Então a gente controla a pressão parcial dentro do cilindro para a gente conseguir ingerir, né? Absorver uma quantidade específica de oxigênio, senão faz mal para o organismo. Vou passar mais rapidinho. Ó, aqui a gente tem um exemplo de cálculo. Se liga. Eu estou falando agora que a minha pressão atmosférica é de 3, né? Aí eu estou dando um exemplo do ar, né? Que eu tenho 79% de nitrogênio
no fim das contas eu tenho 21, beleza? Como que eu vou calcular a pressão parcial do nitrogênio e a pressão parcial do oxigênio? Tá vendo que o exercício te deu a porcentagem? Ó, então o que o exercício vai te dar? Me perguntaram isso. O exercício te dá a porcentagem, por exemplo, igual ele me fez agora. Ó. Me deu a porcentagem e me deu a pressão total. E pede o seguinte: fala para mim qual é a pressão parcial. Para conseguir fazer isso, eu preciso interpretar que essa porcentagem, no fim das contas, eu vou pegar 79, não vou usar ela desse jeito, tem que passar ela para 0,79 e multiplico por 3. Se eu fizer isso, eu retiro um valor de 2,19, né? Se eu fizer a mesma coisa com 21%, não multiplico 21 por 3, eu multiplico 0,21. Lembra lá que porcentagem é por 100? Então fica 21 dividido por 100, beleza? Beleza. Fui lá e multipliquei. Se liga, se eu pensar que é 0,79 e eu somar com 0,21, quanto que vai dar esse valor? Dá 1, não é? Por quê? Porque a soma, opa, porque a soma das frações molares tem que dar 1, beleza? Sempre tem que dar 1. Não pode passar e não pode ser menos, tem que ser exatamente 1, legal? E outra coisa, muito gracinha, que é a brisa do Dow. Quando eu encontro as pressões parciais, tipo, encontrei, ó, pressão parcial deu 2,19, a pressão parcial deu 0,63. Se eu somar as pressões parciais, tem que dar a pressão total. E a pressão total era 3, beleza? Então, é uma prova real, tá? Essa ideia do Dalton. Outra coisa que eu comentei que é bem interessante. Faz muito sentido a pressão parcial do nitrogênio dar maior, não é? Porque eu tenho mais nitrogênio dentro do recipiente, ou dentro do, em maior porcentagem dentro da minha mistura, né? Então, até aí, tá tranquilo, galera? Dá um toque, pelo amor de Deus. Não sei se vocês estão acompanhando, beleza? Então, ó, isso é muito importante. Pressão total é a soma das pressões parciais. Posso ter um terceiro gás aqui? Posso. Posso ter um terceiro gás. Tanto que o ar atmosférico tem vários gases, tá? Então, beleza. Então tá indo, vocês vão conversando comigo, tá? Não deixa passar dúvida, não. Demorou? Pelo menos a ideia precisa rolar. A parte da matemática a gente vai ver mais para frente. Sus? Então, a matemática eu vou fazendo com vocês. Tem que entender o conceito, que é importante. Ó, quando a gente fala de futebol, eu gosto dessa aplicação, gosto muito de futebol. Quando as equipes brasileiras, né, vão jogar Libertadores, eles vão jogar em lugares mais altos, né? Vai jogar lá em La Paz, na Bolívia. E ninguém quer jogar lá. Por quê? Lá a pressão atmosférica é menor. Por que a pressão atmosférica lá é menor? Porque você está numa altitude maior. Então, veja, eu estou no nível do mar, imagina, eu sou o Santos, estou no nível do mar, aí eu vou lá e subo para La Paz, que tipo, mano, 3.700 metros. A quantidade de ar que eu tenho aqui, ó, é muito grande, né? É fácil de respirar, entendeu? É fácil de respirar no nível do mar. Aí eu vou lá para Bolívia, subo em cima das montanhas lá. A quantidade de ar que eu tenho é isso aqui, ó, é pequeno, é rarefeito o ar. Então a pressão atmosférica diminui, né? Se a pressão atmosférica diminui, a pressão parcial do oxigênio também diminui. E não sei se vocês viram, quando eu estava falando do mergulho, para respirar a gente tem que ter uma pressão atmosférica específica, desculpa, uma pressão parcial específica de oxigênio para conseguir respirar e ficar bem, né? Se fica tendo essa variação, até o corpo acostumar, demora um certo tempo. Por isso que a galera não quer jogar a Libertadores em lugares altos, tá? Então, aí o organismo precisa produzir mais hemoglobina e precisa ter essa adaptação, né? Pra gente conseguir jogar. Tanto que quando a galera vai jogar, eles se sentem muito fadigados, né? Não conseguem puxar o ar. Galera, eu tô passando do tempo, preciso acelerar. Beleza? Foi? Ó, outra coisa, uma lei muito massa também é a lei do Amagati, onde ele fala o seguinte: já que esses gases têm pressões parciais, agora a gente vai imaginar esse cara que tem uma pressão parcial e vai retirar ele do recipiente que ele estava. E fala o seguinte, ó, se ele tivesse com essa pressão no recipiente qualquer, qual que seria o volume dele? Entendeu a ideia? Então, eu tirei ele desse recipiente que estava, nesse quadradinho, né? Falei, ó, com essa pressão parcial que ele tem, né? Vou imaginar que ele está sozinho agora, nessas condições de temperatura e tal. Qual que seria o volume dele? Beleza. Ele faz isso para todo mundo, o Amagati. Aí eu imagino esses volumes separadamente, né? E ele fala assim, ó, seria o volume parcial. Se eu somar todos esses volumes, tem que dar o volume total, beleza? Me dá o volume total. Essa é a lei do Amagati, tá? Então relaciona aí com a pressão parcial, é susto também. Mas vem depois. Então, primeiro a gente pensa na ideia de pressão parcial, e esse Amagati aí é um jeitinho mais fácil da gente conseguir resolver alguns exercícios. A gente vai ver a aplicação depois, daqui a pouco. Ó, então o que a gente tem que saber de hoje? A ideia de pressão parcial
que tem a ver com quantidade de partículas. E é como se o gás estivesse sozinho, demorou? Esse volume aqui é um extra, assim, se vocês conseguirem guardar, já está muito massa. Rapidinho, eu ia falar sobre densidade. Deixa eu só mostrar o slide para vocês, aí vocês anotam. Ó, como calcula a densidade de um gás? A densidade, ela lembra que é massa por volume? Eu vou pegar o meu PV-NRT, vou mexer nessa fórmula e vou tentar fazer aparecer essa ideia de massa por volume. Beleza? Ó, o que eu vou fazer? Eu vou ter o N, né? Eu sei que o N é Mzinho sobre Mzão. Esquece o Tzinho e o AP aqui, só para explicar a densidade para vocês. O Nzinho é Mzinho sobre Mzão, né? Beleza. O que eu vou fazer com esse Mzão? Eu vou deixar ele aqui para o lado, né? E vou pegar o meu P e vou passar dividindo. Beleza? Tudo bem? Então, eu tenho o meu Mzinho sobre o V. O meu Mzinho sobre o V. O V eu passei dividindo. Ó, ficou o meu Mzinho sobre o V. O que é M dividido por V? É densidade. Densidade. Então, M sobre V vira densidade. Eu pego esse R, pego esse T, passo para o outro lado dividindo. Sussa? Então, ó, o que é densidade? É M sobre V. Como eu consegui fazer aparecer esse cara? Eu abri o N, sacou? Agora o R e o T passam dividindo. Beleza? Então, ó, nesse caso eu estou falando de densidade aparente, mas a densidade é a mesma para qualquer gás. Então, se você esquecer a fórmula, dá para deduzir. Mas quem quiser decorar, pode decorar aí. Beleza? Tudo bem? Então, essa é a fórmula de densidade, tá? Então é isso. Tinha um exercício na aula passada que me perguntava sobre densidade. Tem um na lista que eu passei no começo da aula que também fala de densidade. Então, quem quiser pensar e tentar resolver é isso. Beleza? Outra coisinha é densidade relativa, mas tem nos slides. O que eu precisava falar mais com vocês hoje era a ideia sobre pressão parcial. Depois eu vou comentar o que é efusão e difusão, mas tem a ver com a dispersão do gás, tá? Efusão e difusão. Eu vou colocar a aula hoje, aí vocês já podem dar uma olhada e semana que vem eu continuo ela, ou sexta-feira, e a gente tira as dúvidas, tá? Aí no finalzinho, eu coloquei os exercícios. Eu queria que vocês tentassem fazer para mim, tá? E tem dois aqui que eu coloquei como desafio. Ó, só para comentar esse. Veja, ele me dá uma solução que eu tenho solução gasosa, uma mistura gasosa, que eu tenho 20% de oxigênio. Então, esse 20%, se eu fosse quisesse interpretar ele como fração molar, eu teria que usar 0,20, tá? Beleza? Aí ele fala que a pressão total é 5 atmosferas. Quanto seria a parcial? Seria 0,20 vezes 5, beleza? Tudo bem? É isso, tá? Então, essa é a ideia de pressão parcial. Aí tem os exercícios, tem o do ITA, que é legalzinho, queria que vocês tentassem fazer. E é isso, galera. E tem um da UEL, tá? Então, eu vou deixar aí, já vou colocar para vocês. Sussa, galera. Tem alguma dúvida, assim, muito relevante na questão das misturas, tá? Precisa entender aqui, lá do comecinho, PVNRT, só que agora eu vou usar um PVNRT onde o P é a pressão total e o N é o número de mols total, tá? Então, relevante na aula de hoje, tem que guardar no coração, é essa fórmula, que agora é a pressão total, o número de mols total, e essa fórmula aqui, que é da pressão parcial, né? E a soma das pressões parciais me dá a pressão total. Tudo, galera? Eu acredito que seja isso. Eu vou responder as perguntas que me mandaram aí, 2 segundos. É, se quiser parar de gravar, Rafa, eu acho que foi. Beleza? Eu vou voltar.